Você sabe quais são as despesas dedutíveis do imposto de renda? Importante saber isso, não é mesmo? Pagar menos imposto? Bom, nesse vídeo eu vou abordar cada uma delas. Fica aí até o final, pois tenho certeza de que esse vídeo vai te ajudar bastante. Eu sou o Gilson, consultor e contador aqui na Exata Contabilidade. Já vou pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar lá as notificações para ser informado quando tiver novos vídeos e também nos seguir nas redes sociais. Então, quais são as despesas dedutíveis, aquelas que você pode lançar para pagar menos imposto de renda? Bem, a primeira despesa dedutível são com respeito aos dependentes. Quem pode ser seu dependente? Cônjuges, filhos, netos, companheiro, avós, pais, até sogros podem ser classificados como dependentes, desde que, lógico, você respeite a condição da idade e comprovação judicial da dependência. Vale lembrar que, a partir de agora, é obrigado a informar o CPF de todos os seus dependentes, de qualquer idade. Até o ano passado, essa obrigatoriedade atingia apenas aqueles que tinham mais de 12 anos. Esse ano, não. Todas as pessoas que você listar como dependentes, você deve colocar a sua data de nascimento e o seu CPF. Você pode descontar até R$ 2.275,08 por dependente. Mas caso o valor máximo ultrapasse R$ 28.559,70 ao ano, os dependentes precisam fazer a sua declaração em separado, mesmo se forem menores de idade. Isso é importante você saber. O ideal, para você não errar, é simular na declaração com ou sem dependente. Informe ele e tire ele e veja o resultado, comparando o saldo do imposto a pagar ou restituir. Não esqueça também que os bens, os investimentos que estão no nome dos dependentes, como conta de poupança, planos de previdência, despesas médicas, precisam ser informados na sua declaração. Mesmo ele sendo seu dependente, as despesas dele devem ser informadas. Agora, quem pode ser classificado como seu dependente? Filho, enteado, até 21 anos de idade, ou então filho, enteado, com até 24 anos de idade, desde que esteja cursando uma universidade ou uma escola técnica de segundo grau. Também filho ou enteado de qualquer idade, desde que ele seja incapacitado física e mentalmente. Também os irmãos, netos ou bisnetos com até 21 anos de idade, com quem o contribuinte detenha a guarda judicial, E qualquer idade se ele for incapacitado física e mentalmente. Também irmão, neto ou bisneto até 24 anos de idade, desde que ele esteja cursando uma universidade ou uma escola técnica de segundo grau. Também o menor pobre, de até 21 anos, no qual o contribuinte detém a sua guarda judicial. Pessoas absolutamente incapazes, do qual o contribuinte seja o seu curador, o seu tutor, Ou companheiro com quem o contribuinte tenha um filho, ou companheiro com quem o contribuinte já vive há mais de 5 anos, o próprio cônjuge, pais, avós, bisnetos que tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até o limite de R$ 22.847 ao ano. Não só esses, mas também sogros e sogras, desde que o casal faça a declaração em conjunto. É importante que os filhos dos casais separados, eles não podem constar em ambas as declarações dos pais. É preciso haver aí um entendimento, pois somente quem possui a guarda judicial da criança ou do filho que pode adicioná-lo como dependente. Bom, já te falei quem são os dependentes que podem contribuir com a sua dedução do imposto de renda. Agora, a educação. É possível deduzir? Sim, as despesas que são relativas à educação do contribuinte ou do próprio dependente ou dos que recebem pensão alimentícia podem ser descontadas em até R$ 3.561,50 por pessoa no ano. O valor integral pago deve ser informado para não haver discrepância quando cruzados com os valores que as instituições de educação passam à Receita Federal. É muito importante você checar os valores que foram pagos. E quais gastos podem ser deduzidos quando o assunto é educação? Pois bem, aqueles gastos com o ensino fundamental, ou do próprio titular da declaração, ou dos seus dependentes, do ensino médio ou do ensino superior. Além desses, também os cursos de especialização, cursos técnicos profissionalizantes, eles são aceitos como dedução do imposto de renda. Além desses, os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Os bebês e crianças também não ficam de fora. Portanto, despesas com bebês e crianças em creches, pré-escola e instituições de ensino infantil também podem fazer parte da lista e é aceito pela Receita Federal. O importante, que você não pode deixar de perceber, é o seguinte: despesas com alimentação, transporte, material escolar ou uniformes, assim como cursinhos pré-vestibulares, cursos de idiomas, esporte e artes,
não fazem parte das despesas que são aceitas pela Receita Federal. Não inclua isso na sua declaração de imposto de renda. Além das despesas de educação, que outras despesas? Despesas médicas também são dedutíveis. Pagamentos efetuados para o seu próprio tratamento ou de dependentes relacionados a médicos de qualquer especialidade, planos de saúde, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, hospitais e exames laboratoriais podem ser descontados. Tanto despesas feitas em seu nome como titular, como em nome de seus dependentes. Assim como nos serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses dentárias e ortopédicas. Lembrando que essas próteses dentárias e esses aparelhos ortodônticos requerem comprovação e nota fiscal para provar o benefício em termos de saúde. Ok? Outra despesa que pode entrar na lista é o marca-passo, desde que esse esteja incluso na conta emitida pelo profissional ou na conta do hospital. O mesmo vale para as despesas com cadeiras de roda. O importante é que essas despesas com massagistas, enfermeiros, elas só podem ser incluídas se elas ocorrerem em hospitais e constarem na nota fiscal do hospital. Consultas médicas sem recibo e remédios comprados em farmácias, mesmo que seja para uso contínuo, eles não podem ser deduzidos da sua declaração. Todas as despesas de saúde do contribuinte, como também dos dependentes e alimentados, podem ser descontadas integralmente do imposto de renda. E daí você esteja talvez se perguntando, e cirurgias plásticas? Bem, as cirurgias plásticas, recuperadoras ou não, elas também podem ser deduzidas, desde que a finalidade seja para prevenir, manter ou recuperar a saúde física e mental do paciente. É por isso que despesas como, por exemplo, próteses de silicone, não são dedutíveis na maioria das vezes, a não ser que elas passem a integrar a conta emitida do hospital como uma despesa médica dedutível. E se o tratamento médico for feito no exterior, é possível deduzi-la? Sim, você pode deduzi-la do imposto desde que tenha todas as notas e recibos para comprovar os gastos. Obviamente, as despesas referentes à viagem, como passagens, hospedagem, alimentação, elas não podem ser descontadas quando você está indo em viagem para fazer esse tratamento. Para evitar fraudes, a Receita Federal do Brasil ela faz um cerco pesado aos lançamentos contidos em sua declaração de imposto de renda. Portanto, guarde todos os recibos, as notas fiscais e sempre peça para os profissionais ou para as empresas colocarem lá o seu nome completo, o seu CPF, para quando você tiver as despesas comprovar que elas foram feitas com você. Outra despesa que é dedutível são as pensões alimentícias. Quem recebe pensão alimentícia judicial ou por decisão de acordo por escritura pública é chamado de alimentado na declaração de imposto de renda. Pode ser uma criança ou um adulto. Portanto, vale para uma ex-mulher, para um ex-marido, um pai, um filho ou um parente. Se o juiz decidir a necessidade de pensão alimentícia, ele se tornará um alimentado e essa despesa com pensão ela pode ser dedutível do imposto de renda. O responsável por pagar a pensão alimentícia pode lançar os alimentados para deduzir integralmente o valor desembolsado. Agora, como funciona no caso de pais separados? Bom, nessa situação, os pais precisam oficializar a situação em juízo e esclarecer quem ficará com a guarda e o valor da pensão alimentícia a ser paga pelo cônjuge ou pelo ex-cônjuge. Agora, é muito importante verificar se o valor da pensão alimentícia foi atrelado ao salário mínimo, ou seja, corrigido anualmente. Pois se for um valor fixo, sem especificar correção, por exemplo, poderá haver questionamentos por parte da Receita Federal. O importante é que o abatimento indevido da pensão pode gerar multa de até 75% sobre o imposto que não foi pago corretamente. Então, olho vivo na hora de fazer essa informação. Os alimentados são aqueles que recebem a pensão alimentícia, seja ela firmada por meio de uma decisão judicial ou um acordo em cartório. Quem paga a pensão para o ex-mulher ou para o ex-marido, filhos ou pais ou parentes, é nessa ficha que deve declarar, lembrando a importância de ter comprovantes que possam firmar a informação, ok? Todo e qualquer comprovante deve ser guardado por pelo menos 5 anos. Caso a Receita Federal decida fazer uma fiscalização, o contribuinte deve apresentar toda a documentação comprobatória de suas despesas. E além disso, além da pensão,
também temos a previdência privada. É outra forma de você deduzir imposto de renda. Mas cuidado com esses lançamentos. Contribuições para fundos previdenciários privados do tipo PGBL, P de pato, podem deduzir até 12% da renda tributável, ao passo que os planos VGBL não permitem dedução. A atenção deve ser redobrada aqui para os contribuintes que pagam um plano de previdência para o filho, respeitando o limite de 12% da renda. O abatimento do imposto só é possível se o plano do filho for um PGBL e ainda se ele conste como dependente na sua declaração e o contribuinte pague INSS em nome do filho, no caso dele ser maior de 16 anos. Então não é todo o plano de previdência que você vai poder deduzir. Outra despesa dedutível é fazer uso do livro caixa. Como você pode fazer uso do livro caixa em sua declaração? Bem, somente os profissionais autônomos podem descontar algumas despesas do livro caixa, como salário e encargos trabalhistas de empregados registrados. Além disso, se serviços prestados por terceiros forem essenciais, por exemplo, para suas atividades, eles também podem ser colocados nessa conta, tais como pagamento de água, luz, telefone, aluguel e gastos com material do escritório ou benfeitorias no imóvel. Por outro lado, se o contribuinte trabalhar em casa, ele terá que diferenciar claramente o que é despesa residencial e o que é gasto profissionalmente. Nesse caso, a Receita Federal ela permite deduzir no máximo até 1/5, ou seja, 20% das despesas. O mesmo vale para assinaturas de livros, jornais, revistas e roupas especiais que sejam comprovadas como necessárias para o exercício da profissão. É o caso de médicos, por exemplo, que tem lá no seu consultório a assinatura de uma revista. Também encontros científicos, participação em congressos, seminários, podem ser deduzidos, inclusive incluindo os gastos com hospedagem e transporte, desde que também sejam comprovadas. Agora, será que transporte, combustível e manutenção de veículos podem ser deduzidas? Sim, desde que o contribuinte seja, por exemplo, um representante comercial e utilize o veículo para realizar a sua atividade. Outras atividades, outros profissionais não podem fazer uso disso. O importante é que as despesas do livro caixa precisam estar coerentemente com as receitas geradas pelo trabalhador autônomo e nunca poder superá-las mensalmente, ou seja, o montante de receita não pode ser superado pelo montante de despesa. Caso supere em um mês, é necessário lançar o excesso no mês seguinte, mas isso pode acontecer somente durante o ano, nunca em dezembro, porque não é permitido você jogar despesas de um ano para o ano subsequente. Que outra despesa é dedutível? O INSS da empregada doméstica. Sabia que é possível deduzir o INSS da empregada doméstica? O contribuinte que possui empregada doméstica em casa, com sua carteira assinada, pode descontar o valor das contribuições referentes ao INSS em até R$ 1.200,32. Este será o último ano em que essa despesa poderá ser dedutível. A partir do ano de 2019, que vai ser a declaração de 2020, você não vai mais poder utilizar a dedução com a empregada doméstica. Este valor, de R$ 1.200,52, corresponde ao recolhimento sobre o salário mínimo do ano, com o acréscimo de 1/3 das férias e o 13º salário. Mas talvez você esteja se perguntando, mas o meu valor é superior, o que eu devo fazer? Bom, se o seu recolhimento for de um salário maior, então você deverá informar na declaração o valor integral, muito embora a Receita Federal abata o cálculo do imposto automaticamente dos valores que passarem do limite aceito. Isso significa o seguinte, você talvez tenha uma despesa superior a R$ 1.200,52, mas ela vai poder abater somente R$ 1.200,52. O importante é que a dedução do INSS da empregada doméstica se aplica a apenas um empregado por declaração. Quem possui, por exemplo, mais do que um empregado doméstico, precisa escolher qual deles deve lançar no imposto de renda. Não poderá lançar 2 empregados domésticos. Bem, se você gostou desse conteúdo, vou te pedir para deixar um like, compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.